Bem-vindos ao especial Autárquicas 2017. Notícias, informações, vídeos, entrevistas e debates. Nesta primeira fase, apresentamos-lhe o perfil de cada um dos candidatos, os seus projetos, as suas ideias para cada um dos municípios dos vários concelhos do Alentejo. Toda a informação através dos 90.6 ou então no espaço Campanário TV em radiocampanário.com. E hoje temos connosco Manuela Cunha, e ela que é candidata à Câmara Municipal de Elvas pela CDU, tem 60 anos, é dirigente nacional do Partido Ecologista Os Verdes, formada na área da animação sociocultural em França, desempenha funções de assessora no grupo parlamentar PEV desde 1988. Encabeçou a lista da CDU nas legislativas de 2015 no distrito de Porto Alegre. Em 2004 participou na fundação da Federação dos Partidos Verdes da Europa. Foi uma das fundadoras do coletivo regional do PEV de Santarém e a CDU não elegeu vereador nas autárquicas de 2013. Em primeiro lugar, agradecer-lhe a disponibilidade e a cortesia para estar aos microfones da Rádio Campanário, certamente para explanar algumas das ideias do seu programa, ou seja, do programa da CDU para o Concelho de Elvas. Somos nós, a CDU, que temos que agradecer, e eu própria, por este convite e por esta oportunidade de poder esclarecer os cidadãos do Concelho de Elvas sobre as nossas opiniões e propostas para o Concelho. São essas mesmas ideias e também opiniões para o Concelho de Elvas que nas últimas autárquicas 2013 foi, portanto, a quarta força mais votada daquele Concelho, apenas com 461 votos. Como é que pensa contrariar? Quais são essas ideias? Qual é o programa que a CDU tem para Elvas para contrariar, de facto, esta votação de 461 votos contra 6.659 da lista vencedora? Quando me propuseram, a CDU me convidou a encabeçar a lista pelo Concelho de Elvas, eu tive plenamente consciência que não era uma tarefa fácil, que era um grande desafio que estava a ser colocado à minha frente. Mas os desafios não me metem medo. E tal como me empenhei em trazer o comboio de volta a Elvas, nomeadamente o comboio de passageiros da linha do leste, que tinha sido encerrada pelo anterior governo PSD-CDS, e nós, os verdes, depois das eleições, onde a CDU, a nível das legislativas, se tinha comprometido com a população a lutar para repor o serviço de passageiros na linha do leste, e os verdes nos empenhámos nessa tarefa, nomeadamente eu pessoalmente, não só fazendo aprovar na Assembleia da República uma resolução que os outros partidos aprovaram, nomeadamente os partidos que tinham encerrado o serviço de passageiros, roubando o transporte público às populações, não só, de facto, fazendo essa proposta parlamentar que foi aprovada, mas também, durante estes dois últimos anos, negociando, eu pessoalmente, em nome dos verdes, com o Governo, essa reposição. E conseguimos. E o comboio estará de volta a Elvas, o comboio que liga o entroncamento, e a linha do norte, daí ligando Lisboa e Porto e todo o país, a Badajoz, estará de volta servindo as populações do distrito do Alto Alentejo e, nomeadamente, o Concelho de Elvas em várias freguesias. E como lhe digo, não foi uma tarefa fácil, foi uma luta, porque ninguém liga a este interior, ou pouca gente. E, de facto, os governos e muitas autarquias lembram-se destas zonas no ano das eleições. Mas o interior está abandonado há muitos anos. E o Concelho de Elvas está também ao abandono há muitos anos. E quais são as propostas para reverter, de facto, esta interiorização do Alentejo para o Concelho, nomeadamente para o Concelho de Elvas? Algumas questões fundamentais do Concelho de Elvas é o facto
que ele está a sofrer, é dos concelhos que continua a sofrer no Alto Alentejo de mais desemprego. Não há atividade económica produtiva. O comércio sofre um abalo brutal. Por outro lado, temos um processo de erosão da população grande. Ainda agora saiu uma estatística onde o Concelho de Elvas, no quadro do distrito de Porto Alegre, é o concelho onde nasceram menos crianças, não é? Por isso, de facto, temos aqui um problema real que tem muito a ver com a dinâmica económica, porque ninguém se fixa, ninguém pode ficar a viver num sítio onde não há emprego. Infraestruturas até há algumas, mas emprego não há. E isto é fundamental. Por isso a Câmara tem que ter um papel fundamental de reativar e de levar o poder central a fazer, digamos, uma discriminação positiva desta zona, por forma a reativar a economia nesta zona. Elvas até está numa localização privilegiada, repare, está na fronteira, e isso poderia ser uma condição de benefício e não de prejuízo. Mas, por acaso, até agora tem sido mais de prejuízo. Ontem eu procurava uma peça de roupa no Concelho de Elvas e os comerciantes diziam, já não temos porque não temos clientela. E outras pessoas disseram assim, porque é que não foi ali a Badajoz comprar? Eu disse, não, porque quero comprar nacional, quero ajudar aqui os comerciantes daqui, não quero ir a Badajoz comprar. E esta dinâmica que tem-se que inverter. E como é que uma autarquia pode inverter esta dinâmica? Para já dando um exemplo. Olha, a autarquia de Elvas é das autarquias do distrito que mais tem daqueles contratos, programas que empregam jovens a 200 e a 300 euros por 9 meses. Isto é inadmissível, porque o quadro de pessoal da autarquia não está preenchido. Conclusão, esses jovens estão a ocupar cargos de tempo inteiro, isto é, estão a desempenhar funções permanentes através de trabalho precário. Então porquê que a Câmara de Elvas não preenche o seu quadro de pessoal como deve ser? Abriu agora um concurso, agora em período de eleições, mas a Câmara está a funcionar há 4 anos, este Executivo. Só se lembrou de abrir concurso agora, no ano das eleições? Não poderia já ter aberto o concurso, em vez de manter os jovens nestas situações de trabalho precário? Qual é o jovem que pode ficar em Elvas depois dos 9 meses e a ganhar 200 euros? Agora pretendem aumentar os 200 euros para 500 euros. Agora, em período de eleições? Agora a autarquia pretende ir ao Japão e desenvolver um protocolo com empresários japoneses. Agora, neste último ano de eleições, isso é muito fácil. Porquê é que não o fez durante os 4 anos? Porquê é que não desenvolveu protocolos com um conjunto de coisas durante 4 anos? A autarquia de Elvas, o município, é classificado Património da Humanidade e com todo o mérito, porque de facto é um património da humanidade. Estamos ali perante um concelho lindíssimo que tem toda uma história, um peso histórico e um património imaterial e material real que mereceu a classificação. Mas essa classificação que levou, sem dúvida, ao aumento do turismo em Elva, é um turismo que não consegue irradiar riqueza para todos. O circuito turístico está organizado de forma a que os turistas vão ao Forte da Graça, dão à Meiso, vão ao Castelo e não vêm para a cidade, e não vêm fazer compras no centro da cidade. Isto é, não irradia a riqueza para outros setores económicos. A riqueza gerada pelo turismo está na mão de 3 empresas que controlam e que têm, diremos, as concessões deste serviço. E pouco mais. Temos que ter estratégias. Diz-me assim, então qual é a estratégia da CDU? Eu, à partida, portanto, estou a ouvi-la, para perceber... Estamos a ouvi-la para perceber quais são, de facto, as suas inquietações da candidata da CDU. No final, será a minha parte em questionar como é que vai resolver no seu programa, quais são as medidas... Mas eu já dizia, por exemplo, há coisas que não tem que ser o candidato a trazer uma solução feita na manga. Porquê? Porque soluções, nós temos que assumir que há coisas que são complexas. A dinâmica económica é uma coisa que são complexa. O que a CDU se propõe é, de facto, de trabalhar em conjugação com as populações, com os agentes económicos da cidade, com o tecido económico,
com as associações culturais, desportivas, todas aquelas que podem ser geradoras, forças vivas, que podem gerar dinâmica económica, e ouvir as suas necessidades e propostas e construirmos essas propostas em conjunto. Diagnosticamos o problema, está diagnosticado. Temos propostas para tudo? Não temos. Mas sabemos que as podemos construir, porque essas propostas seria um bocado absurdo eu dizer, tenho aqui uma proposta finita, acabada, delineada. Não, tem que ser aqui, eu tenho vontade de encontrar uma solução e sei que a tenho que construir com os outros, porque eu tenho que ouvir os pequenos comerciantes, eu tenho que ouvir os hoteleiros, eu tenho que ouvir aqui um conjunto de entidades, as associações, para saber como é que em conjunto vamos construir os passos a dar. É óbvio que se a CDU não ganhar a Câmara, e nós temos os pés assentes na terra, sabemos da força, enfim, da votação com que partimos, não teremos a hipótese de ter a mesma influência. Mas também é óbvio que se conseguimos um vereador na Câmara, neste caso uma vereadora, seremos uma força para puxar o Conselho tal como puxamos o comboio até Elvas. Perguntava-lhe, Dona Maria Manuela, o seguinte, falou aqui e assinalou, portanto, e identificou na sua leitura e na leitura do seu partido aqui algumas questões que têm que ser alteradas naquilo que é hoje as medidas e o que está a ser aplicado no Concelho de Elvas. Uma delas é transversal e como disse, quase a todos os concelhos, nomeadamente ao Alentejo, que é a questão da falta de emprego. Portanto, a taxa de desemprego naquele e noutros concelhos, mas falamos de Elvas, que é esse que se candidata, é de facto uma preocupação de todos nós. Se viesse a ser eleita a Presidente da Câmara de Elvas, quais é que seriam as soluções? Já disse que não tem soluções, mas certamente há alguma... Não, eu disse logo uma solução, peço desculpa. Era, nomeadamente, a própria Câmara cumprir como empregadora, com aquilo que deve, criando ela própria os postos de emprego que precisa. Porque atualmente a própria Câmara é uma entidade patronal que está a utilizar trabalho precário e programas para preencher serviços e para dar resposta a serviços que deviam ser dados através da criação de verdadeiros empregos, preenchendo o quadro pessoal. Na opinião da Dona Manuela Cunha, em que ano é que deveria ter sido feita, essas contratações deveriam ter sido feitas? Repare, se a Câmara, este Executivo, se este Presidente e este Executivo está lá há 4 anos, eu não digo que se consegue fazer tudo no primeiro ano, que não consegue. Mas agora é estranho. Qual é a lei da contratação? Até há pouco tempo. Não, mas os quadros pessoal, está claro que sou. Eu já fui vereadora 8 anos e menos na Assembleia Municipal. Mas sabe com certeza que as câmaras, não estou a servir de advogada de ninguém, temos que levar às outras pessoas a noção daquilo que se está a dizer. Está claro que sei o que é a lei da contratação, mas sei que o concurso público foi lançado agora. Um concurso público já podia ter sido lançado. Também sei que o governo PSD-CDS impôs restrições à contratação durante a sua governação. E sabe quando é que essa... Sei, estou cumprindo funções parlamentares, não é? De empenho, por isso, e faço parte, diremos, das negociações com este governo atual, por isso sei muito bem quando caíram essas medidas de restrição. E sei também que os concursos já podiam ter sido lançados. E sei também que a Câmara de Elvas tinha restrições para além das impostas. E sei também que a Câmara de Elvas recorre para, diremos, um conjunto de serviços, aquisição de serviços exteriores que podia preencher com o seu próprio trabalho de autarquia. Mas considera que 30, 40, 50, 100, não faça a mínima ideia de pessoas que que pudessem, portanto, ter o seu emprego na autarquia através dessas contratações, não diminuiria, aliás, diminuiria o desemprego, certamente que não resolvia, porque há outras tantas e outras tantas e outras tantas sem emprego. Essas é que eu lhe pergunto, em termos de atrair... O desemprego combate-se gota a gota. Gota a gota. Dona Manuela, gota a gota.
É importante, certamente, para aquele Conselho atrair para além investidores, empresas. Que medidas tem para o fazer, se viesse a ser eleita? O turismo é, de facto, um dos eixos importantes para o emprego, para a criação de postos de empregos. Mas não chega. E, neste caso, a questão do património, como disse, e de criar uma resposta que dinamize, nomeadamente, o setor comercial de Elvas, era fundamental. Fundamental. Mas não chega. Elvas tem que ter condições... A criação de indústria... É isso que eu ia falar. Elvas tem que ter condições para ter investimentos produtivos. Elvas atualmente não produz nada, ou pouco, não é? Temos que ter atividades produtivas instaladas em Elvas. E Elvas até vai ter agora, diremos, um pouco mais de condições, porque temos o caso da linha Sines-Caia, que os dois partidos que eu aqui represento através da coligação CDU, porque eu sou representante aqui da CDU, Coligação Democrática Unitária, os dois partidos fomos favoráveis a este investimento na linha Sines-Caia, que vai ligar o Porto de Sines à Espanha. Agora, a plataforma logística desta linha, que vai fundamentalmente, ela está atualmente só dedicada a transporte de mercadorias e não de passageiros, não é? De passageiros será a linha do leste, esta é só de mercadorias. Esta linha Sines-Caia, para, diremos, trazer riqueza a Elvas e gerar, ou diremos, criar uma oferta para localização de investimento industrial ou produtivo em Elvas, tem que, diremos, criar condição em Elvas para que os empresários vejam ali a linha como algo que é uma oferta, de facto, real para as suas necessidades. Ora, se a plataforma logística ficar em Espanha, como tudo parece indicar, eu não vejo que isto venha a beneficiar muito Elvas, não é? Isto é, seria fundamental que no Conselho de Elvas houvesse uma infraestrutura que articulasse com a linha ferroviária. Pronto. E esta será uma das coisas pelas quais a CDU se vai bater. E se vai bater tanto na autarquia como a nível da Assembleia da República, nesta articulação. É uma análise feita em várias áreas do Conselho. Agora vamos nos posicionar, se fosse Presidente de Câmara, como é que reverteria esta situação, quer da plataforma, em vez de, como diz, de ir para outro lado, quer da plataforma, quer como a forma como iria atrair investidores, empresários para se criar as suas empresas, enquanto Presidente de Câmara. Enquanto Presidente de Câmara, e se bem que eu considero que a CDU está mais a lutar para um lugar de variação atualmente, com objetividade, mas pouco importa. A voz da CDU na Câmara puxará para algo que é a Câmara tem que ser proativa. Eu não a posso me entrevistar enquanto, portanto, candidata à variação. Eu estou exatamente, candidata à Câmara Municipal. É que nós temos e como candidata à Câmara Municipal de Elvas, considero que a Câmara, no seu todo, presidência, variação, etc., porque uma Câmara é um órgão colegial, não é um presidente, é um órgão colegial, a Câmara, no seu todo, tem que ser proativa. E, por exemplo, esta notícia que veio agora de relação com empresários japoneses no sentido de atrair e de valorizar Elvas para haver interações, já devia ter acontecido antes, não é? E quem me diz a mim que esta interação agora com o Japão não morre logo depois das eleições, ela aparece só um mês ou dois antes das eleições, não é? E quem me diz a mim, por isso o papel da CDU será aqui muito de constantemente puxar por uma atitude proativa em relação, diremos, a este todo mundo dos negócios. A Câmara tem que ser ela própria promotora, não só de pressão junto do poder central, não é? Mas também de interação com este mundo económico, fazendo valer os seus benefícios. E esses são muitos, não é? É difícil agora aqui. Diga. Enquanto Presidente de Câmara, e esta foi a questão que lhe coloquei, qual é que seria a sua atuação, neste caso, que é candidata a Presidente de Câmara Municipal? Não, eu já disse, eu sou candidata à Câmara Municipal. À Câmara Municipal, sim. Exatamente. E tem que me dar, portanto, o seu parecer, qual é que é o programa da CDU para aquela Câmara. As senhoras, quer dizer, há uma certa demagogia às vezes,
que não pode ser alimentada dizendo há forças políticas que gostam de vender demagogia no período eleitoral e chegam com o chapéu do mágico do qual tiram coelhos e fartam-se de tirar coelhos. Depois das eleições acabou-se os coelhos, o chapéu está vazio. Peço desculpa, fez-me uma pergunta e eu respondo. Eu não chego aqui com um chapéu de magia a prometer coelhos. Não, nem uma varinha mágica. Eu digo aqui, há trabalho para fazer, há uma atitude proativa a pressionar o governo, há uma atitude proativa depois desencadeada junto às atividades económicas. Peço desculpa. Essa atitude parece ter surgido só agora no Executivo de Elvas, que está há 4 anos no poder. Só agora. O que é que eu quero dizer? O que é que a CDU quer fazer? A CDU quer que sejam tomadas medidas que podem ser diversas, e eu reconheço que não conheço certas situações de Elvas, porque não tenho que as conhecer. Aliás, às vezes quando julga que se conhece, mesmo sendo da terra, chega-se ao Executivo e descobre que não é assim, porque há muita coisa que fica camuflada, há muita coisa que não é revelada, há dados que não estão em cima da mesa. Tudo bem? Por isso, o que é que eu quero? Quero conhecer bem a situação económica e os recursos da Câmara, e não só... Que não conhece neste momento. Não conheço todos. Nenhum candidato conhece. Nem o candidato Mocinha, quando foi vereador da última vez, conhecia porque estava na variação, mas com o outro presidente anterior, que também devia puxar assim muita coisa, não devia conhecer tudo. Isto é normal. Isto é impossível conhecer tudo. Só quando se está depois no exercício do cargo, estudando, trabalhando, ouvindo as entidades, é que se começa a conhecer tudo. E não se começa a estudar, nem a trabalhar no último ano. E isto foi o que este Executivo fez. Esgotou-se em brigas, e só agora, alguns meses antes do ato eleitoral, é que saem os coelhos da cartola. O que é que eu digo aqui? A CDU não traz coelhos na cartola. A CDU traz vontade de trabalhar com a população, com as forças vivas da cidade. Para apresentar ao eleitorado, a partir dos microfones da Rádio Campanário, quais são as medidas, concretas ou não, mas as medidas que tenham delineadas, definidas, que norteiam esta candidatura, por exemplo, na área do turismo. O que é que gostavam que a cidade de Elvas e o concelho tivesse que não tem neste momento? Quais são as suas medidas? De facto, eu vou-lhe dizer em concreto. Há coisas aqui fundamentais. Atualmente, o circuito turístico e as concessões estão feitas só a 3 empresas. Não pode. Isto tem que alargar o número de empresas que prestam e que têm o controle do turismo em Elvas. Tem que alargar. Quais são as empresas que falam? Peço desculpa, só um momento, não tenho que estar aqui a fazer publicidade de empresas, mas não é isso. Eu estou a dizer, diretora da rádio de programas, não tenho problemas. Espera aí. Temos de ser mais concretos. Eu aqui, a minha questão... A senhora faz uma pergunta e eu estou-lhe a responder aquilo que a CDU. A CDU não tem atualmente vereador na Câmara de Elvas. A CDU reconhece e assume, isso é óbvio, seria vender gato por lebre se não o fizesse, que há coisas da Câmara que não conhecemos, os mecanismos que estão implementados. Não podemos conhecer, porque não estamos dentro da variação. Não é isso que faz de nós, depois, uns menores vereadores ou presidente de câmaras. Porque só quando se entra lá dentro é que se começa a ter pleno conhecimento do que acontece. Mas independentemente daquilo que conhece da Câmara. Sim. Vamos lá ver se nós, como diz o ditado, metemos ordem numa entrevista que tem como finalidade e objetivo esclarecer do seu programa, do programa que aqui vem, dizer aos eleitores de Elvas porque é que devem votar na CDU no dia 1 de outubro. Eu te digo já, porque a CDU faz falta e provou. Os cidadãos da Câmara do Concelho de Elvas não tinham comboio, não têm mobilidade. Deixa-me acabar, então se me fez uma pergunta. Não tinham transporte, não têm mobilidade. Nós mostramos que fomos capazes, sem ter vereador, sem ter força e quase só um eleito na Assembleia Municipal, servir a esses cidadãos e trazer-lhe de volta algo fundamental para as suas vidas. Um idoso de Santa Eulália não conseguia deslocar-se para nenhum lado, um supermercado
que lhes serve Mas de como transportador. É que fundamenta que o Partido dos a Verdes... mobilidade. Não é o partido, eu sou candidata da CDU. Da CDU, peço Exatamente. desculpa. Que foi a CDU, de facto, que desbloqueou todo esse processo de... Mas isto foi simples. Como é que eu provo? Fui aprovada por proposta dos Verdes na Assembleia da República uma resolução. Foram mantidas negociações públicas, em privado, mas também públicas, com o Governo, com comunicados de imprensa divulgados durante 2 anos. O próprio Governo... Portanto, aqui a autarquia não teve qualquer intervenção. Não, a autarquia, vou dizer, a autarquia nem foi à Assembleia da República, como foram outros eleitos, quando convidado pelos Verdes, quando a discussão da resolução parlamentar. Quando a discussão da resolução parlamentar, logo após as legislativas, houve outras autarquias do Distrito que se deslocaram à Assembleia da República, convidados pelo grupo parlamentar Os Verdes, e esta autarquia não se fez representar. Mas pouco importa, eu só quero dizer isto, é que não precisamos de conhecer tudo à partida para depois ter propostas, porque há muita proposta que o aparecer aqui com coisas muito concretas, dizer assim, é preciso reabilitar. É sim, senhora. Por exemplo, fomentar o turismo, uma cidade não reabilitada não é atrativa. Mas uma cidade deve ser reabilitada para os seus cidadãos. Não é só por causa do turismo, é pela qualidade de vida dos cidadãos. É preciso mobilidade, transportes para o turismo. É sim, senhora. Mas não é só preciso mobilidade para os turistas, é preciso mobilidade para os cidadãos de lá que não a têm. Está bem? Aqui está. Há uma coisa que eu acho importante. Num sítio turístico é preciso que o comércio, que a hotelaria, que nesses sítios se falem muitas línguas. Era importante que a autarquia contribuísse para com que a aprendizagem das línguas, de línguas estrangeiras, de pessoas formadas, fosse melhor. Se vier a ser vamos parar aqui, senão sim. Há duas partes. Nesta área, quando pareceu-me a mim ser uma medida da CDU para o Conselho de Elvas, nesta parte da formação de outras línguas, a medida que me acaba de falar, como é que se viesse a ser, portanto, Presidente de Câmara, iria desenvolver em termos, enfim, este processo, na sua opinião? Há muita forma, não é? Envolvendo não só a escola, ou diremos os estabelecimentos de educação que existem, entidades privadas. A participação da Câmara, qual é que seria neste caso? Muitas vezes o papel de uma Câmara nestas matérias é mais de coordenação, é mais de ser a locomotiva que puxa o comboio. É mais de estimular as competências, quer dizer, a autarquia já tem competências sobre estas matérias. Sobre a educação. Está claro, a autarquia já tem competências, não é de educação de formar. A autarquia não tem que ser formadora de cidadãos em línguas, não tem que ser professor de línguas. A autarquia não tem que ensinar línguas. Tem que criar sistemas de parceria. Eu volto a repetir, uma autarquia muitas vezes não tem que fazer certas tarefas. Tem que levar os outros a fazê-las. A autarquia tem competências, tem que executar. Mas uma das suas maiores competências é ser uma coordenadora, uma locomotiva que cria sistemas de parceria, que lança ideias e estratégias e envolve os outros. Envolve as entidades públicas, envolve entidades privadas. É isso que o papel de uma autarquia. Uma autarquia não é de fazer tudo. O papel do que a autarquia deve fazer está-se estabelecido e muitas vezes não faz. Olhe, para mim, o papel da autarquia era, por exemplo, a questão da higiene e limpeza, e atualmente sente-se há grandes queixas, chegaram já a mim muitas queixas no que diz respeito à higiene e limpeza na zona central, da zona histórica, etc., e até de algumas freguesias, passando da zona central, a autarquia... Ou seja, se viesse a ser Presidente de Câmara, esta parte da limpeza tinha... Precisa maior atenção, mas não só, como digo, a parte da própria programação cultural, que é uma coisa importante em termos turísticos. Na área do apoio social, o que é que acha que está bem e como é que revertia a situação se por acaso considerar que não está bem? Uma das grandes questões do apoio social são 3 âmbitos, quanto a mim. Para já, num concelho onde há muito desemprego, há sempre uma grande debilidade social, não é? Por isso, uma das melhores formas de garantir uma melhor dinâmica social é, de facto,
a questão do emprego. Por isso, o papel da autarquia na questão, no seu próprio papel em termos ao emprego, como empregador, e no estímulo à fixação de empresas para criar emprego. A segunda área é os idosos, não é? Que são sempre muito debilitados, etc. Eu julgo que aqui a autarquia, tanto em relação aos idosos como em relação à infância, tem um papel que já está determinado na lei, que é de ser a organizadora e aquela que estimula e que leva a que a rede social funcione. Já há uma lei que obriga à criação de uma rede social e ao trabalho em rede. E isso funciona muito pouco, muito pouco. Isto é, a grande maioria das autarquias, e Elvas não será exceção, a rede social não funciona muito bem. E, por isso, dos compromissos que assumo aqui é, de facto, de haver um trabalho e um empenho na criação da rede social. A rede social quer dizer o quê? Isto está estipulado também na lei, não estou a inventar nada, é pôr a trabalhar em rede para detectar as necessidades e as respostas, e quem faz o quê nas respostas sociais, entre todas as entidades que existem no Conselho. Esse é um papel que a lei atribui decididamente à autarquia e que tem que ser feito. Não tem intervenção, uma outra intervenção, a não ser colocar em rede que não... Porque o que é que quer dizer assim? A autarquia vai apoiar todas as entidades e deveria e deve apoiar as entidades que prestam serviço social. A autarquia não tem que prestar diretamente serviço social. A autarquia tem que ter um serviço social que detecta necessidades, não é? E que depois que põe os outros a responder. Por exemplo, eu acho que há uma área onde a autarquia tem que responder, que é, por exemplo, na alimentação escolar, na parte que lhe cabe da alimentação escolar, na parte que lhe cabe dos transportes escolares. Sim, senhora, são competências diretas da autarquia que ela tem que garantir bem. Na mobilidade dos idosos, vai garantir as medidas, Sra. Dona Manuela, medidas da sua candidatura? Mas o que a senhora quer que eu lhe diga é concretamente, que é assim, vou pôr um autocarro ou um infantário a funcionar em tal sítio. Desta forma, não estou a dizer que a medida que é essa. O que eu quero que me diga é no seu programa, no programa da CDU. O programa da CDU está atualmente, repara, a campanha eleitoral... Não posso dar 45 minutos a senhora a falar, como calcula, terá que haver aqui... Suponho que a senhora, e a Rádio Campanário, de uma forma muito amável e julgo eu democrática, convidou aqui a CDU para lhe dar a sua opinião, e eu estou Mas tem que me responder às minhas questões. Não, eu não posso, e respondo-lhe com aquilo que é a forma que a CDU tem de ver o papel que pode dar na autarquia. Mas a senhora quer, de facto, que eu faça aqui o que muitas forças fazem, que é prometer, chegam aqui e dizer, eu vou resposta social, eu não quero que vou construir nada, eu quero que me fale de qual é que é o programa da CDU que tem para estas eleições autárquicas. O programa da CDU, só uma de cada vez. Peço desculpa. A única coisa que eu quero é que a Sra. Dona Maria Manuela, porque esta entrevista tem como objetivo, portanto, que o candidato, e a Sra. Dona Manuela é candidata a presidente da Câmara de Elvas. Não, eu sou candidata à Câmara Municipal de Elvas, corrijo, peço desculpa. Eu não disse à Câmara Municipal. Não, disse para Presidente da Câmara Municipal de Elvas. Encabeça a lista. Encabeça a lista, por isso sou candidata à Câmara Municipal de Elvas, que vai ter um Presidente e 6 vereadores. Por isso sou candidata a qualquer um dos lugares. Peço desculpa, sim. Encabeça a lista da CDU à Câmara Municipal de Elvas, e é normal que qualquer candidatura tenha um programa de desenvolvimento. É desse programa que eu quero que a Sra. Dona Manuela me fale. Atualmente, como está a ver, estamos a cerca de 2 meses quase da campanha, do ato eleitoral, 1 mês e meio do ato eleitoral. A CDU está ainda construindo o seu programa, que vai tornar público logo que eu revelar, e eu já disse aqui que não ter tido vereador na Câmara deixa a CDU mais debilitada em relação a um conjunto de conhecimentos sobre a Câmara. Não temos problema nenhum em assumir isto.
No entanto, estou aqui a fazer-lhe propostas. A senhora é que entende, tem perfeitamente o direito, mas não é um entendimento da CDU, que as propostas têm que ser, dizer-lhe assim, olha, eu vou construir uma coisa naquele sítio. E eu estou-lhe a dizer que as propostas podem não ser essas. As propostas, e aqui o que a CDU traz, são dinâmicas que a CDU, com a força que os cidadãos lhe quiserem dar, se promete a fazer. E devo-lhe dizer, a mobilidade é um problema real do distrito que entrava ao seu desenvolvimento. A CDU, que medidas, pronto, já percebi que não as tem. Não. Isso é a conclusão que a senhora tira. Deixe os ouvintes tirarem as conclusões quando não virem. Não, acabou de dizer que não vêm essas medidas que a maior parte dos candidatos têm. Não, há candidatos, e eu tenho ouvido também as entrevistas de outros candidatos, e prometem uma praia aqui, ou, por exemplo, há uns que fazem depender o turismo de tudo aquilo que, quanto a mim, não é propostas para o turismo, são propostas para todos os cidadãos. Reabilitar uma cidade, gerar transportes para uma cidade, é um direito dos cidadãos que lá vivem em primeiro e depois devem servir o turismo, não é? Pronto, isso são medidas que a CDU está a dizer que está disponível para criar condições e trabalhar com todos os agentes económicos daquele distrito para criar condições para que, de facto, haja investimento. Diga assim, tem agora uma solução milagre para isso. Não, a CDU não vem aqui dizer que tem soluções milagres. Elas têm que ser construídas a partir e envolvendo os agentes económicos, as entidades, as associações do Conselho. E ouvindo. E só quem vende gato por lebre é que diz que tem soluções milagreiras. Ou então, porque tem alguma na manga, e nós admitimos, quem está no poder e que já sabe os recursos que tem, porque os tem controlado, saberá um pouco mais que nós daquilo que dispõe. Mas não é por isso que depois consegue implementar as dinâmicas necessárias. Por exemplo, eu não vi a Câmara bater o pé para que a plataforma logística ficasse em Elvas. Ora, parece-me que era fundamental, se a plataforma logística não ficar em Elvas, ou diremos algo que fizesse ponto com a plataforma logística, então Elvas arrisca-se de ver passar o comboio de mercadorias e arrisca-se a que a linha Sines-Caia não sirva de potencial desenvolvimento ao concelho. Pronto, eu estou-lhe aqui a dizer. Agora, permita, se me permitir, que sejam os cidadãos a concluir se isto são propostas ou não. Eu proponho de trabalhar, proponho de estar disponíveis para trabalhar para o Conselho, tal como fiz com a história do comboio. Estou disponível para trabalhar, para ouvir e para construir. Nós sabemos que não, à partida, não estamos, mas também, se fosse eleita Presidente, devo dizer que me sinto plenamente em condições e com a experiência e a maturidade necessária para ser Presidente de uma autarquia. Fui 8 anos vereadora, fui 4 anos membro de uma Assembleia Municipal, acompanho desde 1988 o grupo parlamentar na Assembleia da República, fui uma das autoras das negociações com o governo atual em nome do meu partido, fui capaz de negociar muita coisa em prol deste país e sinto-me capaz para ser uma Presidente de Câmara de Elvas. Digo à partida que tinha que trabalhar muito para conhecer melhor o Conselho. É verdade, mas eu sou uma pessoa de trabalho e quem me conhece devo-lhe dizer que o sabe. E muita gente, até dos outros partidos, me conhecem. Sabem que sou trabalhadora, persistente e estudiosa e, sobretudo, muito dedicada às pessoas. Muito dedicada às pessoas e à natureza e ao património. E por isso saberia de estar com dedicação nesta tarefa. Mas se os cidadãos, e isto é mais, diremos, talvez realista, simplesmente confiarem na CDU para ser vereadora e ocupar um lugar de vereação, eu estarei com o mesmo empenho a ouvir as populações, a ser porta-voz das suas preocupações, a estudar soluções e propostas. E diz-me assim, mas isso não é o programa? É assim, é um programa de estou aqui para trabalhar convosco. Estou aqui para trabalhar para vós. Não considera que essa será a intenção de qualquer um dos candidatos? Não é.
Não é isto, ao longo do tempo houve provas dadas que não é. Porque eu vou lhe dizer, durante os 2 primeiros ou 3 ou 4 anos deste mandato, vimos candidatos que passaram a vida a degladiar-se pelo controle de poder. Não é. A preocupação não foi talvez Elvas, foi de facto continuar a controlar o seu poder ou manter o seu poder. Agora, houve muitas energias gastas, não em construir Elvas, não em olhar para Elvas, mas em, enfim, Isso é uma análise, mas não serve, volta a dizer, que devíamos, se calhar, de ter falado antes, porque não serve esta entrevista esse propósito, de fazer a análise, fazendo a análise e apresentando soluções. Nós e as nossas soluções, a senhora é que não está a ver isto como uma solução, estar aqui disponível para trabalhar para a população, mas o que é que deve fazer um vereador que não está em oposição? E depois fazendo proposta e aprovando as propostas, analisando as propostas que vêm dos outros e estar disponível a aprovar propostas que vêm dos outros, se vierem por bem das populações, estudá-las, analisá-las. Então, vamos lá ver, olha, eu já tenho ouvido algumas propostas dos outros sobre diversas matérias, e agora pouco importa de quem. E eu disse assim, para o turismo é preciso reabilitar a cidade. É sim, senhora, mas é sobretudo preciso reabilitar para quem lá vive. É preciso mobilidade. É sim, senhora, mas como disse, é preciso mobilidade para todos os cidadãos. Para todos, para os idosos que querem ir ao centro de saúde e que não podem, ou querem ir ao hospital e que não podem. Centro de saúde ainda vai que não vai, porque tem nas freguesias muitas vezes. Mas para ir ao hospital e que não têm horários, não têm transporte. Fora do momento, acabam os transportes escolares, acabam os transportes. Não é? E qual era a solução? A limpeza das ruas. Há vários programas, devo dizer, até há programas ligados ao governo de transporte. É preciso circuitos urbanos e interurbanos de transporte, ligando as freguesias. Como é que isso pode fazer? Com diversas propostas que há a nível já testadas a nível nacional. Não é só aqui. Há o porta a porta, por exemplo, que é uma Penso que temos, que vamos parar por aqui a entrevista. Agradeço-lhe a disponibilidade para estar aos microfones da Rádio Campanário. E espero que os... Peço desculpa. Diga. Não, espero que os cidadãos tenham compreendido que a CDU, isto é, que não há que chegar aqui com um conjunto de pré-fabricados. Soluções pré-fabricadas. E não deverá existir um compromisso entre quem se candidata e os seus eleitores? Senhora, o compromisso de trabalhar para as populações no seu interesse e envolvendo-as na definição do seu futuro. Este é um compromisso fundamental da CDU. E é este que eu me proponho. E já cumpri com ele, antes de ser vereadora, trazendo o comboio de volta a Elvas. Sra. Dona Manuela Cunha, muito obrigado pela disponibilidade e a cortesia para estar aos microfones da Rádio Campanário. Muito obrigada. Muito obrigada.